Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Porta no Muro, de H.G. Wells. O escritor que entrou na escola aos 14 anos, se tornou professor cientista e fez livros proféticos. Nossa, H.G. Wells é um dos meus autores favoritos. Esse episódio tá sensacional. Tá muito bom. Bom, parar de falar do nosso próprio trabalho. Vamos deixar você julgar, mas tá muito bom mesmo. Boa leitura. A Porta no Muro, de H.G. Wells. Tradução de Regiane Winarski. Numa noite de confidências, menos de 3 meses atrás, Lionel Wallace me contou uma história da Porta no Muro. Na ocasião, achei que para ele a história fosse real. Ele a contou com uma convicção tão simples e direta que não pude deixar de acreditar. Mas de manhã, no meu apartamento, acordei num ambiente diferente e enquanto ainda pensava deitado na cama e lembrava as coisas que ele tinha me contado, agora sem o glamour da voz sincera e lenta, desprovidas da iluminação fraca do abajur, da atmosfera irreal que o envolvia e de coisas agradáveis como a sobremesa, os copos e os guardanapos do nosso jantar, que tornavam tudo um mundinho reluzente e distante das realidades cotidianas. Passei a ver a história como simplesmente inacreditável. Ele me iludiu, falei. E depois, e como fez isso bem? Não é o tipo de coisa que eu esperaria que logo ele fizesse bem. Depois, quando me sentei na cama e tomei meu chá matinal, comecei a tentar entender o tom de realidade que me deixou perplexo nas reminiscências impossíveis, supondo que, de alguma forma, sugerissem, apresentassem, transmitissem, nem sei que palavra usar, experiências que eram impossíveis de relatar. Bem, não recorro a essa explicação agora. Já superei minhas dúvidas. Acredito agora como superei no momento em que a história foi contada, que Wallace se esforçou ao máximo para revelar a verdade do segredo dele para mim. Mas se ele mesmo via, ou se só achava que via, se era dono de um privilégio inestimável, ou se era vítima de um sonho fantástico, não posso nem fingir que sei. Mesmo os fatos da morte dele, que acabaram com minhas dúvidas de vez, não esclarecem isso. É algo que o leitor vai ter que julgar por si mesmo. Não lembro agora que comentário ou crítica minha levou um homem tão reticente a se confidenciar a mim. Acho que estava se defendendo de uma acusação de indolência e falta de confiabilidade que eu tinha feito em relação a um grande movimento público, no qual ele havia me decepcionado. Mas ele declarou de repente: "Tenho uma preocupação." Depois de uma pausa que dedicou à observação da cinza do charuto, ele continuou: "Sei que fui negligente. O fato é que não é um caso de fantasmas e nem de aparições, mas é uma coisa estranha de contar, Redmond. Eu sou assombrado. Sou assombrado por uma coisa que tira as luzes das coisas, me enche de desejos." Ele fez uma pausa, carregada daquela timidez inglesa que tanto nos assola quando falamos de coisas comoventes, graves ou lindas. "Você estava em Saint-Atensant o tempo todo", disse ele. E por um momento isso me pareceu bem irrelevante. "Bem", fez uma pausa, com hesitação no começo e depois com mais facilidade começou a contar sobre a coisa que estava escondida na vida dele, sobre a lembrança fantasma de uma beleza e uma felicidade que enchiam seu coração de desejos insaciáveis, que faziam todos os interesses e espetáculos da vida mundana parecerem insípidos, tediosos e inúteis para ele. Agora que sei mais, a coisa parece escrita visivelmente na cara dele. Tem uma fotografia na qual aquela expressão de indiferença foi capturada e intensificada. Lembra o que uma mulher disse sobre ele uma vez, uma mulher que o amou muito. "De repente", disse ela,
O interesse dele desaparece? Ele se esquece de você, não se importa nem um pouco com você que está bem debaixo do nariz dele. Mas o interesse não estava sempre ausente em Wallace. E quando estava prestando atenção a alguma coisa, ele podia parecer um homem extremamente bem-sucedido. Sua carreira é de fato feita de sucessos. Ele me ultrapassou muito tempo atrás, alçou posições muito acima da minha e conquistou um espaço no mundo que eu não conseguiria. Ainda faltava um ano para ele completar 40, e dizem agora que ele estaria no governo e muito provavelmente no novo gabinete, se estivesse vivo. Na escola ele sempre me superava sem esforço algum, como se pela própria natureza. Estudamos juntos no colégio St. Altanson, em West Kingston, durante quase todos os anos letivos. Ele entrou na escola como meu semelhante, mas terminou bem acima de mim, numa explosão de bolsas de estudo e desempenho brilhante, embora eu ache que meu rendimento foi bem razoável. E foi na escola que ouvi falar pela primeira vez da Porta no Muro, sobre a qual ouviria pela segunda vez somente um mês antes da morte dele. Para ele, pelo menos, a porta no muro era uma porta de verdade que levava de um muro real a realidades imortais. Disso agora tenho certeza. E apareceu na vida dele cedo, quando ele era um garotinho de 5 ou 6 anos. Lembro como, enquanto fazia suas confidências com uma seriedade lenta, ele refletiu e admitiu a data. Havia a era americana vermelha nela, um tom carmim vibrante e uniforme ao sol âmbar num muro branco. Apareceu de repente, embora eu não lembre bem como, e havia flores de castanheira da Índia no chão limpo na frente da porta verde. Estavam com manchas amarelas e verdes, sabe, não marrons nem sujas. Deviam ter acabado de cair. Acho que deve significar que era outubro. Eu procuro folhas de castanheiro da Índia todos os anos e as conheço bem. Se estiver certo a respeito disso, eu tinha 5 anos e 4 meses de idade. Ele disse que era um garotinho precoce, aprendeu a falar absurdamente cedo e era tão são e antiquado como as pessoas dizem, que tinha permissão para tomar iniciativas que a maioria das crianças não tem aos 7 nem aos 8 anos. Sua mãe morreu quando ele nasceu e por isso ficou sob os cuidados menos vigilantes e autoritários de uma governanta. Seu pai era um advogado severo e ocupado que lhe dava pouca atenção e esperava grandes coisas dele. Com toda a sua inteligência, acredito que ele achava a vida meio cinzenta e enfadonha. Um dia, ele saiu vagando. Não lembrava qual foi a negligência que permitiu que ele saísse, nem o rumo que tomou nas ruas de West Kingston. Tudo isso desapareceu em meio aos borrões incuráveis da memória. Mas o muro branco e a porta verde se destacavam de forma distinta. No desenrolar da lembrança daquela experiência infantil remota, ele sentiu uma emoção peculiar na primeira vez que viu a porta. Foi uma atração, um desejo de alcançá-la, abri-la e entrar. Ao mesmo tempo, teve a convicção clara de que era imprudente ou errado, não sabia bem qual das duas opções. Ceder a essa atração. Insistiu que era curioso ter percebido desde o comecinho, a não ser que sua memória estivesse lhe pregando uma peça, que a porta estava destrancada, que ele poderia entrar se quisesse. Quase consigo ver o garotinho atraído e repelido ao mesmo tempo. E também estava bem claro na mente dele, embora o motivo jamais tenha sido explicado, que o pai ficaria furioso se ele entrasse pela porta. Wallace descreveu todos os momentos de hesitação com minuciosos detalhes. Ele passou em frente à porta e, com as mãos nos bolsos, fazendo uma tentativa infantil de assobiar, foi até o fim do muro. Lembrava-se de uma variedade de lojas comuns e sujas e principalmente de um encanador e pintor
com uma variedade poeirenta de canos de cerâmica, torneiras de chumbo, amostras de papel de parede e latas de tinta. Ele parou e fingiu examinar essas coisas, desejando secreta e apaixonadamente a porta verde. Ele contou que teve um ímpeto de emoção. Saiu correndo para que a hesitação não se apossasse dele novamente. Atravessou com a mão esticada a porta verde e deixou que se fechasse ao passar. E assim, num instante, foi parar no jardim que assombrou toda a sua vida. Foi muito difícil para Wallace expressar sua compreensão do jardim no qual tinha ido parar. Havia algo no ar de lá que inspirava euforia, que dava uma sensação de leveza e coisas boas e bem-estar. Havia algo na visão que deixava todas as cores limpas e perfeitas e sutilmente luminosas. No momento em que entrou, o sentimento foi de uma felicidade intensa, como só acontece em raros momentos, e quando se é jovem e cheio de vida e se pode ficar feliz neste mundo. E tudo era lindo lá. Wallace parou para refletir antes de continuar contando. Sabe, disse ele, com a inflexão cheia de dúvidas de um homem que se detém diante das coisas incríveis. Havia 2 onças enormes lá. Sim, onças pintadas. E não senti medo. Havia um caminho longo e amplo com canteiros de mármore cheios de flores dos 2 lados. E esses 2 animais enormes, de pelo aveludado, estavam brincando ali com uma bola. Um olhou e veio na minha direção, parecendo muito curioso. Aproximou-se de mim, roçou a orelha redonda e macia com muita delicadeza na mãozinha que estiquei e ronronou. Estou dizendo, era um jardim encantado, eu sei. E o tamanho, prolongava-se para frente, para os lados, para lá e para cá. Acredito que havia colinas ao longe. Só Deus sabia onde West Kensington tinha ido parar de repente. E de alguma forma foi como ir para casa. No momento em que a porta se fechou atrás de mim, esqueci a rua com as folhas caídas, os táxis e carrinhos de comerciantes. Esqueci o tipo de atração gravitacional para a disciplina e a obediência de casa. Esqueci todas as hesitações e medos, esqueci a discrição, esqueci todas as realidades íntimas desta vida. Em um momento, me tornei um garotinho muito feliz e maravilhado em outro mundo. Era um mundo com atributos diferentes, uma luz mais calorosa, mais penetrante e suave, com uma felicidade clara e leve no ar e fios de nuvens tocadas pelo sol no azul do céu. À minha frente havia um caminho longo e amplo, convidativo, com canteiros sem ervas daninhas dos 2 lados, carregados de flores sem poda, e as 2 onças enormes. Passei as mãos sem medo no pelo macio e acariciei as orelhas redondas e os cantos sensíveis embaixo das orelhas e brinquei com elas, e pareceu que me davam as boas-vindas ao lar. Havia uma sensação clara de volta para o lar na minha mente. E quando uma garota alta e loura apareceu no caminho e veio falar comigo, sorrindo, e disse, e então? Me pegou no colo, me beijou, me pôs no chão e me pegou pela mão. Não houve surpresa, mas só uma impressão de certeza prazerosa de ser lembrado de coisas felizes que tinham sido, estranhamente, deixadas de lado. Havia degraus largos, lembro bem, que apareceram entre galhos de delfínios, e subindo por eles, chegamos a uma grande alameda entre árvores muito velhas e escuras. Por toda essa alameda, entre os troncos vermelhos e sucados, havia assentos de honra e estátuas de mármore e pombas brancas muito mansas e amistosas. E por toda essa alameda, a minha amiga me levou, olhando para baixo. Eu me lembro dos traços agradáveis do queixo delicado no rosto doce e gentil, me fazendo perguntas com uma voz baixa e simpática e contando coisas
Coisas agradáveis, eu sei, embora o que eram eu nunca tenha conseguido lembrar. E de repente, um macaquinho prego muito limpo, com pelo castanho avermelhado e olhos dóceis cor de mel, desceu de uma árvore até nós e correu ao meu lado, olhando para mim e sorrindo, e pulou no meu ombro. Nós seguimos com grande felicidade. Ele fez uma pausa. Continue? Falei. Eu me lembro de pequenas coisas. Passamos por um velho meditando entre louros, lembro bem. E por um lugar animado com periquitos. E percorremos uma colunata ampla e sombreada até chegarmos a um palácio espaçoso e fresco, cheio de chafarizes agradáveis, de coisas lindas, dos atributos e das promessas do desejo de um coração. E havia muitas coisas e muitas pessoas, algumas que ainda parecem se destacar com clareza e outras indistintas, mas todas eram lindas e gentis. De certa forma, não sei como, entendi que todas eram gentis comigo, que estavam felizes por eu estar lá, e me encheram de alegria com seus gestos, com o toque de suas mãos, com o acolhimento e o amor em seus olhos. Sim, ele refletiu por um tempo. Encontrei amigos lá. Isso significou muito para mim, porque eu era um garotinho solitário. As pessoas estavam se entretendo com jogos divertidos numa quadra coberta de grama, onde havia um relógio de sol enfeitado de flores. E nas brincadeiras havia amor. Mas é estranho. Há uma lacuna na minha memória, não me lembro do que brincamos, nunca lembrei. Depois, quando criança, passei horas tentando, mesmo às lágrimas, recordar a forma daquela felicidade. Eu queria reviver as brincadeiras no meu quartinho de brinquedos sozinho. Não, só lembro a felicidade e os 2 amigos que ficaram mais comigo. E de repente, apareceu uma mulher morena e sombria, com rosto sério e pálido e olhos sonhadores, uma mulher sombria usando um vestido longo e macio de um tom claro de roxo, carregando um livro, que fez sinal para mim e me levou com ela até a galeria acima de um salão. Embora meus amigos tivessem ficado contrariados ao me ver partir, parando o jogo e olhando enquanto eu era levado, "Volte para nós!" exclamaram eles. "Volte para nós logo!" Olhei para o rosto da mulher, mas ela não deu atenção a eles. Sua expressão era muito gentil e séria. Ela me levou até um banco na galeria e fiquei imóvel ao seu lado, pronto para olhar o livro quando ela o abriu sobre o joelho. As páginas se abriram. Ela apontou e eu olhei impressionado, pois nas páginas vivas daquele livro eu me vi. Era uma história sobre mim. E nela havia todas as coisas que tinham acontecido comigo desde que nasci. Foi maravilhoso para mim porque as páginas daquele livro não traziam desenhos, entende? Mas realidades. Wallace fez uma pausa séria e me olhou com dúvida. "Continue?" pedi. "Eu entendi." Eram realidades, sim, deviam ser. As pessoas se mexiam e as coisas iam e vinham nelas. Minha querida mãe, que eu quase tinha esquecido. Meu pai, severo e honrado. Os criados. Meu quarto e todas as coisas familiares de casa. A porta da frente e as ruas movimentadas com trânsito para lá e para cá. Olhei e fiquei impressionado, mas olhei com certa dúvida de novo para o rosto da mulher. Virei as páginas pulando isso e aquilo para ver mais do livro e mais, até que enfim cheguei a mim parado e hesitante em frente à porta verde no muro branco e comprido, e senti mais uma vez o conflito e o medo. "E depois?" perguntei. E teria virado a página, mas a mão fria da mulher séria me segurou. "Depois?" insisti e lutei delicadamente com a mão dela, levantando seus dedos com toda a minha força infantil, e quando ela cedeu e a página virou,
Ela se inclinou na minha direção como uma sombra e beijou a minha testa. Mas a página não mostrava o jardim encantado, nem as onças, nem a garota que me levara pela mão, nem os amigos de brincadeira que relutaram tanto em me deixar partir. Mostrava uma rua comprida e cinzenta em West Kensington, naquela hora fria da tarde antes de todos os postes se acenderem, e eu estava lá, uma figurinha lamentável, chorando alto, incapaz de me controlar. E chorava porque não podia voltar aos meus queridos companheiros de brincadeira que gritaram para mim: "Volte para nós! Volte para nós logo!" Eu estava lá. Aquilo não era a página de um livro, mas a dura realidade. Aquele lugar encantado e a mão controladora da mãe séria junto a quem fiquei tinham sumido. Para onde tinham ido? Ele parou de novo e ficou mudo por um tempo, olhando para o fogo. "Ah, a infelicidade daquele retorno", murmurou ele. "E depois?", perguntei depois de um minuto. "Que pobre, coitado, infeliz eu fiquei, trazido de volta a este mundo cinzento. Quando me dei conta da totalidade do que tinha acontecido comigo, fui tomado por uma dor incontrolável, e a vergonha e a humilhação daquele choro em público e do meu retorno maldito ainda estão dentro de mim. Vejo novamente o velho cavalheiro de aparência benevolente e óculos dourados que parou e falou comigo, primeiro me cutucando com o guarda-chuva. "Pobrezinho", disse ele, "está perdido?" E eu, um garoto de Londres de 5 anos... E ele chamou um jovem policial gentil e uma multidão se formou ao meu redor e me levou para casa. Chorando, exposto e assustado, fui do jardim encantado para os degraus da casa do meu pai. Isso é o melhor que consigo me lembrar da minha visão daquele jardim. O jardim que ainda me assombra. Claro que não sou capaz de transmitir a qualidade indescritível da irrealidade translúcida, aquela diferença das coisas comuns da experiência que permeava tudo. Mas isso foi o que aconteceu. Se foi um sonho, tenho certeza de que foi um sonho acordado e extraordinário. Naturalmente, em seguida veio um interrogatório horrível da minha tia, do meu pai, da babá, da governanta, de todo mundo. Tentei contar para eles e meu pai me deu minha primeira sova por mentir. Quando tentei contar para minha tia depois, ela me puniu de novo pela minha insistência imoral. Depois, como falei, todo mundo ficou proibido de me ouvir, de ouvir uma palavra sobre o acontecido. Até meus livros de contos de fadas foram tirados de mim por um tempo, porque eu fantasiava demais. Hã? Sim, fizeram isso mesmo. Meu pai era antiquado e minha história foi sufocada dentro de mim. Eu a sussurrei para meu travesseiro. Um travesseiro que costumava ficar úmido e salgado devido aos meus lábios murmurando entre lágrimas infantis. E acrescentei às minhas orações oficiais e cada vez menos fervorosas um pedido de coração. Deus, por favor, que eu possa sonhar com o jardim. Ah, me leve de volta ao meu jardim! Me leve de volta ao meu jardim! Sonhei muitas vezes com o jardim. Posso ter ampliado a lembrança, posso tê-la modificado, não sei. Você entende que tudo isso é uma tentativa de reconstruir uma experiência muito precoce a partir de lembranças fragmentadas? Entre isso e as outras recordações consecutivas da minha infância, há um abismo. Houve uma época em que pareceu impossível para mim voltar a falar daquele maravilhoso vislumbre. Fiz uma pergunta óbvia. Não, disse ele. Não me lembro de ter tentado voltar para o jardim naquela época de infância. Parece estranho agora, mas acho que é bem possível que meus movimentos tenham passado a ser vigiados com atenção depois da minha desventura, para impedir que eu me perdesse de novo.
Não, só depois que você já me conhecia foi que tentei reencontrar o jardim. E acredito que tenha havido um período, por incrível que pareça agora, quando me esqueci completamente do jardim. Deve ter sido quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Você se lembra de mim criança em St. Altenson? Claro! Não dei sinais naquela época de ter um sonho secreto? Dei? Ele olhou para mim com um sorriso repentino. Você já brincou de Passagem do Noroeste comigo? Não, você não fazia o mesmo caminho que eu, ele continuou. Era o tipo de jogo que toda criança criativa faz o dia todo. A ideia era a descoberta de uma passagem noroeste para a escola. O caminho para a escola era bem simples. O jogo consistia em encontrar um caminho que não fosse simples, saindo 10 minutos mais cedo numa direção qualquer, quase impossível, e seguindo por ruas desconhecidas até meu objetivo. E num dia, me meti numas ruas de classe baixa do outro lado de Campden Hill e comecei a achar que pela primeira vez o jogo me venceria e eu chegaria atrasado à escola. Tentei desesperadamente seguir por uma rua que parecia não ter saída e encontrei uma passagem no final. Corri por lá com esperança renovada. Pode ser que eu consiga, pensei. E passei por uma fileira de lojinhas imundas que eram inexplicavelmente familiares. E ora, lá estava, meu muro branco e comprido e a porta verde que levava ao jardim encantado. A visão me pegou de surpresa. Afinal, aquele jardim maravilhoso não era sonho. Ele fez uma pausa. Acho que minha segunda experiência com a porta verde marca o mundo de diferença que existe entre a vida ocupada de um estudante e o lazer infinito de uma criança pequena. Nessa segunda vez, não pensei nem por um momento em entrar naquela hora. É que, primeiro, minha mente estava tomada pela ideia de chegar à escola na hora, determinada a não quebrar meu recorde de pontualidade. Eu devo ter sentido ao menos um desejo de experimentar a porta. Sim, devo ter sentido isso, mas acho que me lembro da atração da porta, mas como outro obstáculo à minha determinação dominante de chegar à escola. Fiquei imediatamente interessado na descoberta que tinha feito. Claro, segui com a cabeça tomada por ela, mas fui para a escola. A porta não me deteve. Passei correndo, olhando o relógio. Vi que me sobravam 10 minutos e desci a ladeira até um ambiente conhecido. Cheguei à escola, sem fôlego é verdade, e molhado de suor, mas na hora. Lembro-me de pendurar o casaco e o chapéu. Passei direto pela porta e a deixei para trás. Estranho, não é? Ele me olhou pensativo. Claro que eu não sabia na ocasião que a porta nem sempre estaria lá. Os estudantes têm imaginação limitada. Acho que eu pensava que era ótimo ela estar lá, eu saber como chegar a ela, mas a escola estava me chamando. Devo ter ficado bem distraído e desatento naquela manhã, lembrando o que conseguia das pessoas lindas e estranhas que eu logo voltaria a ver. Estranhamente, eu não tinha dúvida de que elas ficariam felizes em me ver. Sim, devo ter pensado no jardim naquela manhã como um tipo de lugar alegre ao qual alguém poderia recorrer nos interlúdios de uma carreira estudantil extenuante. Não voltei naquele dia. O dia seguinte era de folga parcial e isso talvez tenha me influenciado. Talvez meu estado de desatenção também tenha gerado cobranças sobre mim e consumido a margem de tempo necessária para o desvio de caminho. Não sei. O que sei é que, nesse intervalo, o Jardim Encantado ficou tanto na minha mente que não consegui guardá-lo só para mim. Eu contei. Qual era o nome dele? Um jovem com aparência de furão que a gente chamava de Skiff? O jovem Hopkins? Falei. Hopkins, isso mesmo. Não gostei de contar para ele. Tive uma sensação de que era contra as regras contar, mas contei. Ele fez parte do caminho de volta para casa comigo. Era falante. E se não tivéssemos conversado sobre o Jardim Encantado, teríamos falado sobre outra coisa. E era intolerável para mim pensar em qualquer outro assunto. Por isso falei. Bom,
Ele contou meu segredo. No dia seguinte, no recreio, me vi cercado de 6 garotos maiores, me provocando um pouco e muito curiosos para ouvir mais sobre o Jardim Encantado. Tinha aquele grandalhão, Fawcett, se lembra dele? E também Carnaby e Marley Reynolds. Você não estava lá por acaso? Não, acho que eu lembraria se você estivesse. Um menino é uma criatura de sentimentos estranhos. Acredito de verdade que fiquei, apesar da minha repulsa secreta por mim mesmo, meio lisonjeado de ter a atenção daqueles garotos grandes. Lembro especialmente um momento de prazer causado pelo elogio de Crawshaw. Lembra-se de Crawshaw, filho do compositor Crawshaw? Ele disse que era a melhor mentira que já tinha ouvido, mas ao mesmo tempo senti uma pontada dolorosa de vergonha pela revelação do que eu acreditava que era mesmo um segredo sagrado. Aquele animal do Fawcett fez uma piada sobre a garota de verde. A voz de Wallace ficou mais baixa com a lembrança daquela vergonha. Eu fingi não ouvir, disse ele. Então Carnaby me chamou de repente de menino mentiroso e duvidou de mim quando falei que era verdade. Eu disse que sabia onde ficava a Porta Verde e que podia levar todos até lá em 10 minutos. Carnaby bancou virtuoso e disse que eu teria que fazer isso mesmo e confirmar minhas palavras ou sofrer as consequências. Carnaby já torceu seu braço? Talvez você entenda então como foi comigo. Jurei que minha história era verdade. Não havia ninguém na escola para salvar um garoto do Carnaby, apesar de Crawshaw ter protestado. Carnaby estava como gostava. Fiquei animado e corado, além de um pouco assustado. Me comportei como um idiota e o resultado de tudo foi que, em vez de ir sozinho para o meu jardim encantado, fui na frente, com bochechas vermelhas, orelhas quentes, olhos atentos e minha alma ardendo de infelicidade e vergonha de um grupo de 6 colegas de escola debochados, curiosos e ameaçadores. Nós nunca encontramos o Muro Branco e a Porta Verde. Você quer dizer... Quero dizer que não consegui encontrar. Eu teria encontrado se pudesse. E depois, quando pude ir sozinho, também não consegui encontrá-la. Nunca encontrei. Agora parece que sempre a procurei durante meus tempos de estudante, mas nunca mais a vi. Os rapazes foram desagradáveis? Bestiais! Carnaby armou um julgamento por eu ter mentido descaradamente. Lembro que entrei em casa escondido. Subi a escada para não revelar o som dos meus soluços. Mas, quando dormi de tanto chorar, não foi por causa de Carnaby, e sim do jardim. Por causa da bela tarde que desejei, pelas mulheres doces e simpáticas e pelos amigos que me aguardavam. E pelo jogo que esperei aprender de novo, aquele jogo lindo e esquecido. Acreditei firmemente que se eu não tivesse contado... Tive momentos ruins depois de chorar à noite e devanear durante o dia. Por 2 semestres me descuidei e tive notas ruins. Lembra? Claro que lembra. Foi você. Foi quando você me superou em matemática que voltei a me dedicar aos estudos. Por um tempo, meu amigo olhou em silêncio para o coração vermelho da lareira. Por fim, disse: só voltei a vê-la quando tinha 17 anos. Surgiu na minha frente pela 3ª vez, quando eu estava indo para Paddington, a caminho de Oxford, tentar minha bolsa de estudos. Tive só um vislumbre momentâneo. Eu estava inclinado na janela do meu cabriolé, fumando um cigarro, sem dúvida me achando um homem do mundo, e de repente apareceu a porta, o muro, a sensação de coisas inesquecíveis, mas ainda alcançáveis. Nós passamos direto. Fiquei surpreso demais para mandar o táxi parar até termos passado e dobrado a esquina. Tive um momento estranho, um momento duplo e divergente na minha vontade. Bati na portinha perto do teto do táxi e baixei o braço para pegar o relógio. Sim, senhor? Disse o condutor rapidamente. Ah, bem, não é nada, declarei. Engano meu.
Não temos muito tempo, continue. E ele continuou. Consegui minha bolsa de estudos. E na noite seguinte àquela em que fui informado sobre isso, fiquei sentado em frente à lareira do meu quartinho do segundo andar, meu estúdio, na casa do meu pai. Com o elogio dele, um raro elogio, e os conselhos sensatos ecoando nos meus ouvidos. E fumei meu cachimbo favorito, a incrível teimosia da adolescência. E pensei naquela porta no muro branco e comprido. Se eu tivesse parado, pensei, teria perdido a bolsa de estudos, teria perdido Oxford, teria estragado a bela carreira à minha frente. Eu começo a ver as coisas com mais clareza. Caí numa reflexão profunda, mas não duvidei naquele momento que essa minha carreira merecia sacrifícios. Aqueles amigos queridos e o ambiente de lá me pareceram doces, muito agradáveis, mas remotos. Agora meu foco era o mundo. Eu via outra porta se abrindo, a porta da minha carreira. Ele olhou novamente para a lareira. Por um momento, as chamas vermelhas destacaram no rosto dele uma força teimosa que, de repente, sumiu. Bem, disse ele e suspirou. Eu segui a carreira. Fiz muita coisa, trabalhei arduamente. Mas tive 1000 sonhos com o jardim encantado e vi a porta, ou ao menos a vislumbrei, 4 vezes desde então. Sim, 4 vezes. Por um tempo, este mundo foi tão colorido e interessante, pareceu tão cheio de significados e oportunidades, que o charme meio apagado do jardim era por comparação desbotado e remoto. Quem quer fazer carinho numa onça quando está indo jantar com mulheres bonitas e homens distintos? Cheguei de Oxford a Londres. Um homem promissor que fez um tanto para compensar o que se esperava dele. Um tanto, mas houve decepções. 2 vezes me apaixonei. Não vou ficar falando disso, mas uma vez, quando procurei uma pessoa que sei que duvidava que eu tivesse coragem de procurá-la, peguei um atalho por uma rua pouco movimentada, perto de Earl's Court, e dei de cara com um muro branco e uma porta verde familiar. Que estranho, eu disse para mim mesmo. Achei que este lugar ficasse em Campden Hill. É o lugar que nunca consegui encontrar, como contar as pedras de Stonehenge, o lugar daquela fantasia estranha que tive. E segui em frente, determinado a seguir meu caminho. Naquela tarde, a porta não teve apelo para mim. Tive só um impulso momentâneo de tentar abrir a porta. 3 passos para o lado bastavam, embora eu tivesse certeza no meu coração de que se abriria para mim. Mas pensei que fazer isso me atrasaria para o encontro no qual eu achava que minha honra estava envolvida. Depois, lamentei minha pontualidade. Teria sido melhor, ao menos, dar uma espiada e acenar para as onças. Mas eu já sabia que não deveria procurar depois o que não se encontra procurando. Sim, aquela vez me fez lamentar muito. Anos de trabalho árduo depois, não tive mais nenhum vislumbre da porta. Só recentemente foi que apareceu de novo para mim. Com ela, veio a sensação de que uma mancha tênue tinha se espalhado pelo meu mundo. Comecei a pensar nele como uma coisa lamentável e amarga por eu nunca mais poder ver a porta. Talvez eu tivesse sofrendo de excesso de trabalho. Talvez tenha sido o que já ouvi chamarem de crise dos 40. Não sei. Mas o brilho intenso que torna o esforço fácil sumiu das coisas recentemente. E isso numa época com tantos novos acontecimentos políticos, quando eu deveria estar trabalhando. Estranho, não é? Mas começo a achar a vida penosa e as recompensas, quando começo a obtê-las, desprezíveis. Comecei um tempo atrás a desejar muito o jardim. Sim, e já vi 3 vezes. O jardim? Não, a porta. E não entrei. Ele se inclinou por cima da mesa na minha direção, a voz tomada por um enorme sofrimento.
3 vezes tive a oportunidade. 3! Se aquela porta aparecer para mim de novo, juro, vou entrar e fugir dessa poeira e desse calor, desse brilho vão da vaidade, dessas futilidades penosas. Vou entrar e não vou voltar. Desta vez vou ficar. Eu jurei. Mas quando a hora chegou, não fui. 3 vezes em 1 ano eu passei pela porta e não consegui entrar. 3 vezes no ano passado. A primeira vez foi na noite da divisão da lei da amortização dos inquilinos, na qual o governo foi salvo por 3 votos, lembra? Ninguém do nosso lado, e talvez bem poucos do lado, esperavam o fim daquela noite. O debate se desfez com a fragilidade de cascas de ovo. Eu e Hotchkiss estávamos jantando com o primo dele em Brantford, nós 2 desacompanhados. E fomos chamados por telefone e partimos no automóvel do primo dele. Chegamos quase atrasados e no caminho passamos pelo meu muro e pela minha porta, lívida ao luar, manchada de amarelo quando o brilho dos faróis a iluminou, mas inconfundível. "Meu Deus!" exclamei. "O quê?" perguntou Hotchkiss. "Nada", respondi, e o momento passou. Fiz um grande sacrifício. Falei ao líder do partido quando entrei. "Todos fizeram", disse ele, e seguiu apressado. Não sei como eu podia ter feito diferente. A ocasião seguinte foi quando eu estava correndo para me despedir do meu pai em seu leito de morte. Naquele momento, as exigências da vida também foram imperativas. Mas a terceira vez foi diferente. Aconteceu 1 semana atrás. Fico tomado de remorso quando lembro. Eu estava com Garker e Ralphs, não é segredo. E agora você sabe que já conversei com Garker. Estávamos jantando no Frobisher e a conversa ficou íntima entre nós. A questão da minha posição no ministério reconstruído sempre ficava além dos limites da discussão. Sim, isso está resolvido. Melhor não falar nada ainda. Mas não é motivo para guardar segredo de você. Sim, obrigado, mas me deixe contar a história. Naquela noite, as coisas estavam no ar. Minha posição era delicada. Eu estava ansioso para ouvir uma palavra decisiva de Garker, mas fui atrapalhado pela presença de Ralphs. Estava usando toda a minha capacidade mental para fazer com que a conversa leve e inconsequente não fosse obviamente dirigida ao ponto que me interessava. Tive que fazer isso. O comportamento de Ralphs, desde então, mais do que justificou minha cautela. Ralphs, eu sabia, nos deixaria depois da Kensington High Street. E aí eu poderia surpreender Garker com minha franqueza repentina. Às vezes é preciso recorrer a esses pequenos artifícios. E então, na margem da minha visão, percebi mais uma vez o muro branco e a porta verde na nossa frente na rua. Nós passamos por ela conversando. Eu passei. Ainda vejo a sombra do perfil de Garker, o claque na cabeça inclinando sobre o nariz proeminente. As muitas dobras do cachecol na frente das nossas sombras conforme andávamos. Passei a 50 centímetros da porta. Se eu disser boa noite para os 2 e entrar, perguntei a mim mesmo, o que vai acontecer? E estava muito ansioso para ter aquela conversa com Garker. Não pude responder à pergunta no meio de todos os outros problemas. Vão me achar louco, pensei. E se eu sumir agora? O desaparecimento impressionante de um político proeminente? Isso pesou em mim. 1000 coisas mundanas, mesquinhas, inconcebíveis pesaram em mim naquela crise. Ele se virou para mim com um sorriso triste, falando lentamente. "Aqui estou", disse ele, e repetiu. "Aqui estou." E minha chance escapou de mim. 3 vezes em 1 ano a porta foi oferecida a mim. A porta que leva à paz, ao prazer, a uma beleza além de qualquer sonho,
Há uma gentileza que nenhum homem na face da terra pode conhecer. E eu a rejeitei, Redmond, e ela sumiu. Como você sabe? Eu sei, agora tenho que viver a vida, continuar as tarefas que me seguraram com tanta força quando meus momentos chegaram. Você diz que tenho sucesso, essa coisa vulgar, repugnante, irritante, invejada, eu tenho. Ele estava com uma noz na mão. Se isto fosse meu sucesso, disse ele, e a esmagou e mostrou para mim. Vou dizer uma coisa, Redmond. Essa perda está me destruindo. Há 2 meses, há quase 10 semanas não faço nada além dos deveres mais necessários e urgentes no trabalho. Minha alma está tomada por arrependimentos impossíveis de aplacar. À noite, quando há menos chance de ser reconhecido, eu saio. Fico vagando. Sim, eu me pergunto o que as pessoas pensariam se soubessem. Um ministro do gabinete, o líder responsável pelo mais vital dos departamentos, vagando sozinho, sofrendo e às vezes lamentando audivelmente por uma porta, um jardim. Vejo agora o rosto meio pálido e o fogo sombrio e desconhecido que surgiu nos olhos dele. Vejo-o vividamente hoje. Relembro as palavras, o tom de voz com o Westminster Gazette da noite anterior, ainda no meu sofá, noticiando a morte dele. No almoço de hoje, o clube só falava dele e do estranho enigma de seu destino. Encontraram o corpo bem cedo na manhã de ontem. Havia uma escavação funda perto da estação de East Kensington. É um dos buracos que foram cavados em conexão com a extensão da ferrovia para o sul. Fica protegido da entrada do público por um muro de tábuas na rua principal, no qual uma pequena porta foi feita para a conveniência de alguns dos trabalhadores que moram naquela direção. A porta foi deixada aberta por causa de uma confusão entre 2 capatazes e foi por lá que ele entrou. Minha mente está sobrecarregada de perguntas e dúvidas. Parece que ele voltou andando do parlamento na noite anterior. Muitas vezes ele ia andando para casa depois de uma sessão. E imagino sua silhueta escura percorrendo as ruas vazias da madrugada, absorto, concentrado. Seria possível que as luzes elétricas fracas perto da estação tivessem feito as tábuas parecerem brancas? Aquela porta fatal destrancada teria despertado uma lembrança? Será que já houve, afinal, uma porta verde no muro? Não sei. Contei a história como ele a contou. Há momentos em que acredito que o Wallace tenha sido apenas vítima da coincidência entre uma rara, mas não inédita alucinação e uma armadilha negligente. Mas essa não é minha crença mais predominante. Você pode me achar supersticioso se quiser, e até tolo, mas de fato, estou mais do que meio convencido de que ele tinha, na verdade, um dom anormal e uma sensação, algo que não sei o que é, que, na forma de muro e porta, lhe ofereciam uma saída, uma passagem secreta e peculiar de fuga para um mundo diferente e mais bonito. De qualquer modo, podemos dizer que acabou o traindo no final. Mas será mesmo? Aí está o maior mistério desses sonhadores, desses homens de visão e de imaginação. Nós vemos o mundo simples e comum, o muro de tábuas e o buraco. Pelos nossos padrões, ele saiu da segurança para a escuridão, o perigo e a morte. Mas foi assim que ele viu? E esse foi A Porta no Muro, de H.G. Wells. Tentar não puxar muito R. A Porta no Muro.
que começa numa noite de confidências entre amigos. E eu vou confidenciar uma coisa agora. Nossa, muita aventura nesse episódio. Pra você que é o nosso leitor de ouvido. Acorda agora, volta pro mundo real, né? Eu quero fazer uma confidência que é bem séria, na verdade. Vamos lá. Não, é que a real, eu vou falar a real, pessoal. A Real, gente pessoal. precisa de patrocínio no leitor de ouvido. Senão, o nosso projeto corre o risco de adormecer. Tô falando sério. Pra gente manter o podcast, a gente precisa de patrocínio. Ponto. A gente tá pagando os custos técnicos só e nossa hora, assim, as horas que a gente dedica, né, do nosso tempo, nem estão entrando na conta do que a gente ganha, que é só com o apoia, né? Só com o apoio aí dos nossos apoiadores do leitura. O apoiador paga o banco de som, né? E daí a gente faz o resto por amor, mas são quase 3 anos de por amor e não dá mais pra sustentar. E a gente toda semana a gente tá entre os 20 mais ouvidos em lazer então no tá Brasil. na hora. E semana passada a gente tava em oitavo na Apple Podcasts de lazer, dos mais ouvidos do Brasil. Então são Então grandes... a gente tem aí vocês que nos ouvem, tem público, mas tá ficando insustentável, né, financeiramente insustentável. E a gente, pra mudar isso, tem que conseguir um patrocinador que também pague essas nossas várias horas dedicadas de gravação, edição e estudo, né, que a gente traz aqui depois do conto. E ilustração. Então fica aberta essa porta aí, se você é uma dessas pessoas que podem nos patrocinar, ou se você conhece alguma dessas pessoas que podem fazer isso pelo nosso podcast, né, você pode mandar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que coincidentemente também é a nossa chave Pix. Ótimo. Então, já vou colar aí, se você quer mandar um Pix para apoiar aqui o Leitura de Ouvido, você vai entrar nos nossos créditos finais, você também manda para leituradeouvido@gmail.com. Cada 5, 10 reais é muito bem-vindo, mas a gente não quer que fique assim essa sensação que a gente tá mendigando, porque na verdade a gente tá entregando muito, e não tá tendo, né, a contrapartida. Né? O que eu tava... que a gente fica às vezes desanimado e tal, mas eu confesso que eu tava desanimado assim no início dessa semana, e daí quando eu peguei esse episódio pra editar, eu comecei a ver como ele tava ficando legal. Eu falei, não, vale a pena, as pessoas precisam conhecer essas histórias assim, e precisam conhecer com essa interpretação que a gente dá, dessa forma que a gente tá oferecendo, né? Então acho que é muito legal no mundo de hoje ter um podcast assim, né? E ele continuar, mas para continuar precisamos também do retorno financeiro. Tchim! E com a porta no muro, a gente abre as portas para isso e fala escancaradamente para você que é fato. Nós não queremos adormecer, a gente quer continuar. E vamos falar então dessa noite de confidências desses 2 amigos. Sim. Eu gostei muito desse conto porque ele tem 2 vozes narrativas alternadas, apesar de que tá dentro da porta da voz do narrador, que é o Redmond. Só que ele conta em alguns momentos em primeira pessoa, como se o próprio Lionel, o sobrenome dele, que é o falado, o Wallace, estivesse contando. Eu achei extraordinário isso. E no meio disso ainda tem o diálogo dos personagens dentro da história, né? Exato, aquele momento do bullying na escola, né? Então tem muito diálogo, até quando ele entra na porta pela primeira vez, que é um momento muito catártico, né? Muito legal, que você acaba descobrindo que ele entrou na porta uma vez só, né? E todas as outras vezes ele só via a porta e não conseguia entrar. Não se sabe. Vai que no final... fala aí. Só que o corpo dele é encontrado? Agora eu não me lembro. Ou ele fica desaparecido? Não. Acho que é encontrado. Acho que é encontrado, sim. Era perto de uma porta lá, de uma construção. Verdade. Então tem muita coisa para desenrolar nesse conto, então, e muita análise, né, para fazer. Eu tenho uma desconfiança, é algo assim, que eu jogo aqui, até comentei rapidamente com você hoje à tarde, como o H.G. Wells foi quem fez A Máquina do Tempo em 1895, né, o primeiro romance dele ficou muito conhecido, ele já tinha outras publicações, inclusive livros didáticos, a gente já falou disso em outros episódios. Mas, pra mim, essa porta no muro é uma espécie de máquina do tempo também, que quando ele ultrapassa, ele vai, pra um jardim de outro mundo com uma luz mais calorosa. As pessoas são felizes por ele existir
querem a felicidade dele, ficam alegres com a existência dele, algo muito diferente do que ele tá vivendo na vida real, mesmo sendo um garotinho de 5 anos e 4 meses, que quando ele atravessa a porta ele tem essa idade, com toda essa pureza da infância. Sim, então aí o H.G. Wells ele abre um parênteses enorme, assim, pro mundo dos sonhos e pro mundo inconsciente que a gente carrega, que todo mundo carrega consigo, né, esse inconsciente, que o Freud tem aquele diagrama clássico, né, para explicar Freud, que é o iceberg, que tem só a pontinha que é o consciente e tem todo o resto, né, abaixo. Então, a gente carrega tudo isso e também tem uma análise, uma metáfora que dá pra gente pegar que, tipo, o nosso consciente é uma luzinha no canto da sala, né? E o subconsciente seria a casa toda que tá na escuridão, né? Então, a gente tem toda essa escuridão que não é explorada, né? E aqui, o H.G. Wells mostra nesse conto que não era explorada pelo cotidiano dele, né, do personagem, por ele não conseguir sair da rotina dele, porque tinha um encontro com a garota, porque tinha o compromisso de trabalho, político. Era político, né, enfim, depois ele não conseguia, o pai tava no leito de morte, não conseguia acessar mais essa porta verde e a porta no muro que ele entrou quando tinha 5 anos. É uma mensagem tão profunda, e sabe o que mais me comove nesse texto? Que logo que ele sai essa primeira vez, que ele é encontrado chorando, até um cara cutuca ele de guarda-chuva, uma coisa assim. Começa ali a violência. Daí ele apanha do pai. Né? A mãe dele morreu, né? A mãe dele já era morrido. Ele apanha do pai. Já era morta. Já havia morrido, quer dizer. Então ele apanha do pai, ele é punido pela governanta. E no colégio ele sofre bullying. Sim. Então é uma sequência de coisas ruins que acontece porque ele tá sonhando com algo melhor do que a vida que ele leva. A mensagem desse conto é extremamente profunda. Ela toca o nosso coração. Sim, isso tem muitas visões que você pode ter, né, sobre isso. E aquela entrada na porta é como se fosse entrada num mundo dos sonhos, né, também. É assim que se interpreta. Eu vejo como uma entrada no mundo dos sonhos, talvez pelo que eu tenho de bagagem de estudo, enfim, do que eu vivi, mas pode ter, eu vejo que outras pessoas têm outras interpretações, né? Só que o texto mesmo, eles falam pra gente, era um muro real que levava a realidades imortais. Então, tem o lance do sonho, né, que era defendido, não era que por Carl Jung, principalmente, né? Que o sonho não era necessariamente esse algo que vem como um simbolismo de alguma coisa. O sonho era uma vivência real, né? Então tem essa... E o Freud ele tinha toda essa interpretação do sonho, né? Do que significava, enfim. Então tem muito isso de ser algo real. Então que povos indígenas vivem, né? Com rituais e tudo mais, a gente tem uma certa trancado para isso, né? De certa forma, a gente não consegue, porque a gente tá muito envolto nesse mundo que a gente vive, né? Mas é só você se conectar um pouquinho com a natureza e se entregar para os elementos da natureza que a sua visão vai abrir de uma forma diferente. Sem querer ficar... Assim como os povos originários, eles têm essa sensibilidade. Sem querer ficar super natureba, que eu não sou um cara... Eu sou, tipo... Eu sou bem mais cético do que você, né? Eu tenho que ver... Eu não sou nada cético. Você não é nada cético. Eu acredito em tudo. Eu sou o contrário. Eu tenho que ver para acreditar e tal. Mas é muito legal que a gente combina. Viu? É legal você olhar nesse outro ângulo também e entender que, tipo, a gente não tá enxergando tudo que tá aí, né? A gente não tem essa visão ampla igual a gente acha que tem das coisas, né? Tem muita... Igual a metáfora da luz, tem, tipo, uma casa escura inteira que a gente não tem acesso, né? E... Isso até dos sonhos era explorado lá atrás, até tem naquela peça do Shakespeare, The Tempest, como é que é? A Tempestade, né? Tem uma frase aqui, eu até trouxe ela. Somos feitos da matéria dos sonhos, nossa vida pequenina é cercada pelo sono. Pelo sono? Pelo sono. Então, isso, eu conectei muito com esse conto de hoje, quando eu ouvi e editei, enfim... Porque eu tive muitas vivências de sonho. Por ser um cara sério, eu tenho esse ceticismo, mas eu vivi coisas
lá na infância que me deixam assim, nossa, mas então, como é que isso aconteceu? Que são aquelas memórias, você deve ter aí, talvez, aquela memória que você não sabe mais se ela foi um sonho, se ela foi uma coisa que aconteceu na sua vida mesmo, né? E teve uma que aconteceu lá atrás que eu tava meio mal acho que eu tinha comido algo, tava com uma intoxicação alimentar, com febre assim em casa e tal. E daí meus pais que falavam depois que isso aconteceu, mas eu tava num sonho, assim, muito absorto num sonho. Deitado. Você se lembra disso? Isso, tava dentro de um sonho, assim, aquele sonho palpável, né? Que parece que é uma vivência. E eu senti que me carregaram, e daí na minha mente teve um pensamento, assim, que veio, que foi: é assim que é a sensação de quando você morre. Nossa, você tava passando tão mal. Tipo, que foi uma sensação nem de medo, nem de paz, nada, mas foi uma sensação assim, parece que neutra, não sei. Ciência. Não sei explicar. E daí meus pais contaram depois que eu tive uma convulsão nessa hora. Eu coloquei a língua pra fora assim e virei convulsionou. eu coloquei a língua pra fora e virei o olho pra cima e tava convulsionando. E no meu sonho eu tava vivendo isso que eu acabei de falar. Essa sensação. Então, tipo, acontecem as coisas no sonho, né? E eu também tinha muito sonho que era meio que inexplicável. Não sei se vocês já tiveram. Não, eu vou contar uma coisa mas sobre o sonhos que Lucas. você não consegue pôr palavras, né? Ele era sonâmbulo. Eu era sonâmbulo. Até os 8 anos, mais ou menos. Não, e olha só, né? Revelando um pouco da nossa vida aqui, né? Eu tive uma semana antes, né, eu tive o sonho que chegou um homem com arma no sítio dos meus pais, e uma semana depois levaram tudo, né, lá do sítio, roubaram, levaram até papel higiênico, a casa inteira foi embora. Desodorante, shampoo. E as camas. Tudo. Daí outra coisa também, que essa foi mais recentemente. Pelo amor de Deus, homem, se sonhar com coisa ruim, me conte antes pra me preparar. Não, mas é uma coisa que, na verdade, vou ter medo de sonhar agora, mas é uma coisa que, sei lá, ela não dita que vai acontecer alguma coisa, né? Ela é, sei lá, gente, não sei de nada. Essa conversa tá muito sinistra, meu coração tá tudo. Mas igual outra que teve foi aquela noite que eu acordei de madrugada e vi o quarto todo vermelho, né? Lembra que eu te falei? Sim, o nosso quarto tá todo vermelho. Eu acordei, assim, de um sonho bem vívido, assim, também. Nossa, esse quarto tá todo vermelho. Daí eu pisquei várias vezes, daí voltou ao normal o quarto. E daí, acho que no próximo dia, né, a gente teve um familiar que teve problema de pressão alta, que foi pro hospital, né? Então... Nossa, não tinha feito essa leitura. Pois pode ter a ligação. Louco! Ou pode não ter. Eu fiz essa ligação, mas pode não ter. Então, esse mundo dos sonhos é uma coisa muito imprevisível e maluca, né? Isso que acontece no nosso subconsciente. E aqui isso foi explorado, né? Muitas das coisas que o Freud encontrou, que o Carl Jung encontraram, foram nos sonhos. Inclusive, a teoria do inconsciente coletivo do Carl Jung foi num sonho que ele viu, né? Que ele e o Freud eram parceiraços, né, amiguinhos, e daí quando o Carl Jung começou a se distanciar um pouco do que o Freud ensinava, que daí o Jung começou a ter esses sonhos aí, e ele relata esse sonho dele descendo ele tá numa casa, ele vai descendo vários cômodos da casa, porão e tal, até que ele chega lá embaixo, onde tem ruínas assim, e esqueletos, que é tipo como se fossem os povos lá originários. Então esse inconsciente coletivo é como se todos nós fôssemos um pensamento só, tipo, a gente, não um pensamento só, mas conectado. Tipo, sabe, o Vecna. Eu adoro. O Vecna do Não, eu Stranger Things. adoro Jung. Inclusive, eu levei pra minha dissertação a parte do feminino, dos arquétipos, né, voltados à mulher. Isso, muito legal também. Bom, isso aí dava pra gente... Nossa. Mas eu vou parar de falar sobre isso, que é um assunto que você entra e não para mais, né? Daí a gente volta aqui um pouco pro HJ. Nossa, uma conversa totalmente psicanalítica hoje aqui, adorei. Você tá falante hoje. Viu? Eu estudei hoje. Muito bom. Mas é um assunto que me interessa bastante. E eu até ia falar uma coisa do Carl Jung. Então fale. Que esse coletivo... que tem o exemplo, né? Como é que uma mulher de classe baixa, do subúrbio e tal, consegue sonhar com
uma deusa do Egito, sendo que ela, tipo, é analfabeta, não conhece nada. Então, tem esses casos, então, que é a explicação que é, tipo, a gente tem um inconsciente coletivo, né? Que é o que o Carl Jung trazia nos seus estudos e pregava aí, que estamos conectados, né? Todas as vivências das pessoas do planeta, historicamente, está conectado. Traz muita esperança essa teoria, porque você pode tudo. Nada te segura. Tudo é possível, né? Se a gente for pensar, tudo tá dentro das possibilidades do teu esforço, né? Humano, das conexões que você fizer. Nossa, extraordinário. Enfim, mas a sensação do Wallace, né? É que ele era assombrado. Então, que ele era assombrado. Ele falou assim pro amigo dele, cara, eu sou assombrado. Eu sou assombrado por um lindo jardim. Você, tá, mas o que eu quero jogar aqui é, qual a leitura que você fez, o que significam as 2 onças? Que ele inclusive faz carinho da onça. A onça não é brava, né? Ela não ataca. Então, teve a mulher alta, né, que a gente leva em consideração que era a mãe dele, né? Apesar que teve 2 mulheres. Teve 2. Tinha uma morena, né, que foi descrito. E uma loira. Uma loira alta. Então, tipo, talvez dá pra interpretar que a morena, que acho que até fala que tá vestida de preto. Uma era meio assustadora. Isso, essa assustadora pode ser a figura da morte, né? E a outra tava vestida de roupa clara, é verdade. E era... Olha, e daí essa outra mostrou o álbum da vida pra ele. Né? Esse álbum de fotografias. Agora voltando às onças, não faço ideia. Nossa, pois é. Eu acho que talvez essa onça seja uma releitura do que ele viveu antes de entrar na porta. Porque primeiro ele falou, eu senti um desejo, a porta me puxou. Aí eu fui tomado por uma grande emoção quando eu passei por ela. E aquela sensação de transgressão, né? Que ele estaria fazendo algo errado se ele passasse pela porta. Ou seja, como o pai dele não... era bulhufas pra ele, tipo, era um homem muito rígido, ele era cuidado pela governanta também, mal e porcamente. Transgredir era algo natural. E as onças, pra mim, é ele enfrentando os seus medos. Sabe, os seus fantasmas da infância. Eram onças que não atacavam Não ele atacavam. Também, né? Então, tipo, foi bom ele ter essa coragem, ele fazer isso. Só que, o que eu adorei muito, 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 até quero te elogiar, né? Poderia elogiar sempre, mas esse tom em inglês com o qual começa o episódio e você colocou uma trilha... Nossa, tá muito Sherlock Holmes esse início ali. E é bom lembrar que Sherlock Holmes já existia. Então, A Porta no Muro foi publicado em 1906. Com certeza o Wells era leitor do Conan Doyle, né, mesma origem ali, né, britânico também. 1854 nasceu o Sherlock Holmes, e eu achei esse início do conto... Nasceu... O personagem Sherlock ou Holmes. Nasceu na vida do Sherlock Holmes, isso? Que o Sherlock Holmes tem uma data de nascimento também, né? Não tem. Tá, agora eu tô Mas você tá falando quando o Arthur Conan Doyle foi criado. Né? Tá. 1854. Então ele já tinha ali, né, mais de 50 anos de existência, já era bem lido, bem conhecido no início do século XX, e sai A Porta no Muro em 1906. Né? O H.G. Wells, ele viveu quase 80 anos. Ele nasceu em 21 de setembro de 1866 e morreu em 13 de agosto de 1946. E ele viu, então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, coisas que ele antecedeu nos seus livros, porque a gente sabe que foi muito profético. O H.G. Wells tem muita profecia, né, no que ele fazia. Ele antecedeu a guerra nuclear, né, os tanques de guerra. Bombardeio aéreo. Uma versão da internet, ele também... A enciclopédia. Preveu, uma enciclopédia. Ele falou, um dia vai ter uma enciclopédia viva, né? Que que vai ser atualizada conforme as coisas vão acontecendo por todos. Mas tem uma coisa no início da história dele, pessoalmente falando, que... antes de eu falar disso, quero falar outra coisa. Que nos seus escritos, o H.G. Wells explorou muito essa exploração do tempo, essa extrapolação do seu tempo, né? Esse que é o termo, extrapolar, né? Não só explorar, como extrapolar. E quando ele cruza o muro, ele tá extrapolando o tempo. Porque ele tá vendo a própria vida dele ali. Isso já é uma ruptura de tempo e espaço. Sim. Tipo, o menino vê no álbum as fotos do que ele viveu até ali, né? Então, essa característica do H.G. Wells está presente muito nesse conto.
Ele tirava as ideias do exagero, que tá também totalmente presente, pela luz, pela felicidade exacerbada. Todo mundo era feliz, era como um paraíso nesse jardim. A gente trouxe o ovo de cristal que tem certas similaridades, assim, Exato. da parte lá do ovo de cristal que eles enxergavam, lembra? Dentro do ovo de cristal. Sim. A gente trouxe aí no Leitura de Ouvido, se você quiser, volta aí e ouvir. Que eles enxergavam um outro mundo nesse ovo de cristal, né? Isso, porque nos seus textos tem outros tempos, outros espaços, né? Então a gente tem esses lugares, essas formas de vida diferentes, muito presente no ovo de cristal e quem sabe até nesse próprio, porque se as onças não atacavam, não são onças da Terra. Sim, com certeza. Você falou de Viagem no Tempo, ele foi, assim, o criador, dá pra dizer, né, desse gênero com Viagem no Tempo. Hoje a gente tem no Rick and Morty, tem no De Volta pro Futuro, enfim, dava pra ficar citando aqui todas Está tudo, nossa, no muita Dirk coisa. Gently teve Viagem no Tempo. Dá pra ficar citando listas de obras com Viagem no Tempo, né, que aconteceram depois dele. Então ele originou isso. Se você não leu Viagem no Tempo, é muito legal. Ainda é um livro muito divertido de você ler, mesmo depois de tanto tempo. E ele enganou todo mundo, né? Com Guerra dos Mundos. Ah, sim, na verdade, com a ajuda do quase Xará, né? Do Orson Welles. Isso, do Orson Welles. Então aí quem não fez sabe... o programa de rádio lá. O H.G. Wells tem o conto... Vamos chamar... É conto, né? Ou é um livro? Não, é um livro. É um livrinho, né? É um romance. Do... A Guerra dos Mundos saiu em 1898. Isso, que daí o Orson Welles chegou na rádio lá, na CBS, eu acho que é, né? E tava pra estourar a guerra. Isso, então tá existia próximo um da clima. guerra. E o Orson Welles, daí fizeram aquela coisa de rádio, né? Interrompemos essa programação para uma notícia urgente. E daí entra o Orson Welles com aquela voz dele, com a atuação, tipo, que naquela época, se você ver a atuação do Orson Welles hoje, ela ainda é muito boa, ela é assim outro nível. Até porque naquela época tinha aquela coisa do exagero, né? Porque os atores vinham do teatro e se você assistiu o Orson Welles, você não vê esse exagero tão grande. Você vê que ele poderia tipo, atuar num filme de hoje que ainda seria muito massa. Mas enfim, o Orson Welles chegou lá e começou a narrar, né, a Guerra dos Mundos. E só pra quem não sabe a história, é o seguinte, é a invasão dos marcianos na Terra. Então é a primeira vez que o George Wells foi quem escreveu pela primeira vez uma invasão alienígena. Então, essa acepção de invasão alienígena que a gente conhece hoje, né? Que vai vir os marcianos aqui e tal, ele tinha uma conexão com Marte muito forte, né? Então foi quando começou a pôr na cabeça das pessoas que isso poderia ser possível, existe vida para além da Terra e tal, e foi muito bem feita essa radionovela, digamos assim. Foi uma né? adaptação, na verdade, do romance dele, né? Porque eles fizeram tipo uma leitura de ouvido lá na hora. Com efeito sonoro. As pessoas na rádio fazendo efeito sonoro, e não era aquela coisa lá, os marcianos estão descendo, e era aquela, tipo, na localidade tal, aconteceu tal coisa, você precisa se proteger, enfim. Então tá no YouTube, até se você quiser ouvir o broadcasting, é bem interessante. E, enfim, enganou todo mundo ali, depois eles, mentira, é só uma historinha. Todo mundo se cagando em casa. Começando a guerra já, de verdade. Meu Deus. É porque tava também prestes a eclodir a guerra, né? Então, só piorou um pouco. Então fica esse parênteses, muito legal também. Mas fazendo a relação que eu ia dizer antes, eu fiz uma leitura, uma conexão da vida do H.G. Wells com o Aladdin também. Não é? Vai lá, então. Não só porque o Aladdin descobre... Não é os desejos. Não só porque o Aladdin descobre a lâmpada mágica, que é algo super tecnológico, né? E ele era um cara que falava muito da tecnologia, da ciência, do progresso, mas sempre desconfiando dele, né? Sempre tem o lado ruim em você ter muita coisa fácil, né? À disposição. Então, essa é uma visão da lâmpada. O lado ruim era o que ele explorava, né? Tipo, tá uma catástrofe, o mundo tá prestes a viver uma grande catástrofe, daí tem que mudar algo no comportamento humano pra salvar isso. Pô, olha o que os caras têm, olha o que eles vão fazer com as tecnologias que podia ser usada pra coisas tão boas. Mas a conexão é que o Aladdin, que não tinha o pai, ele vendia tecidos, ele aprendeu a ser um mercador. Aí tá a ligação. E o H.G. Wells também, né? Até a adolescência ali, ele trabalhou vendendo tecidos, né? Sim. E tal. Porque ele nasceu numa família pobre. Interessante a gente falar isso, que
tem muito escritor, né? Muitas pessoas que conseguiram escrever que nasceram em berço de ouro. A gente traz essas histórias. Mas ele nasceu numa família pobre. Era filho de Joseph Wells e Sarah Neal. E os pais dele eram empregados domésticos, que tiveram lojinha, né, lojinha, não dava certo, e ele trabalhou ali, e até os 14 anos ele não teve educação formal. Mas olha só a historinha que eu descobri. Quando ele entra na escola, já perto dos 17 anos, com 18, ele ganha uma bolsa de um grande amigo dele para estudar biologia, que era o que ele queria tanto. Sabe quem que era o amigo dele? Era o Huxley? Isso, Thomas Henry Huxley, que é o... Ele é popularmente conhecido como o Bulldog de Charles Darwin. Eu falei, muito termo estrangeiro. Você foi falar Darwin antes também, você falou Darwin. Você falou Dali. Então, por que acontece? O Charles Darwin tinha descoberto, né, toda a teoria da evolução ali, da origem da vida. Pode continuar falando, só deixa eu... Só que ele não tinha, assim, eloquência pra falar, né? Ele não era eloquente pra falar. Então, o que acontece? O Huxley, que já era um cientista renomado e tudo mais, quando ele dá essa bolsa pro H.G. Wells, ele já tinha 59, era quase sexagenário, né? Mas eles eram amigos. E eles tiveram uma trajetória e essa bolsa em biologia fez com que o H.G. Wells tivesse todo esse conhecimento científico, né? E daí, só que o Huxley era quem contava, ele debatia, defendia as teorias do Darwin, mundo afora ali, sabe? Então é bem legal. E ele é o avô do Aldous Huxley, né? Do Admirável Mundo Novo. Isso mesmo. Então, outra ficção científica bem diferente. Eu diria que veio H.G. Wells, daí veio Aldous Huxley. E eu acho que logo depois ali é Blade Runner, assim, que eu diria que são obras que definem Admirável Mundo Novo, e daí parece que o Blade Runner vem meio que junto nessa... a gente só não pode esquecer que a trindade da ficção científica considerada, a trindade junto com a H.G. Wells, a Mary Shelley, né, por causa do Frankenstein e tudo, etc. E o Julius Verne, né, então a gente... Dá pra pôr Edgar Allan Poe? Não, é que o Poe é mais coisa, né, mas aqui falando desse universo aqui da ficção científica mais consolidada, né, mesmo, porque o do Poe era meio rudimentar ainda, era aquele e o Poe também tem um lance, né, com policial e gótico, né, que uma outra pegada, né, também. Enfim, é muito legal essa história toda. E o H.G. Wells falava, ele sempre pensava, deve haver uma maneira melhor de organizar a sociedade. E daí ele começou a defender o socialismo, só que daí quando ele se deparou e conversou com Stalin um dia, ele desistiu. Também, foi conversar com quem, né? Mas o fato é que ele, sim, desconfiava do progresso da ciência e da tecnologia, e as suas obras eram sempre permeadas de preocupações sociais. E nesse conto, eu vejo isso também. Porque olha só, primeiro, ele fala que o cara tava na crise dos 40. Né? Eu achei verdade. Isso. Até fiquei com um pouco de temor. Daí ele fala que o cara é político. Eu falei, vixe Maria, isso aí complicou tudo. Né? E ele não teve esse amor de mãe na infância, que faz toda a diferença. Né? E teve um pai rigoroso, enfim. Então é muito, muito interessante. É um texto sensacional. Nossa, muito bom. E abriu a porta do muro aqui, a porta do leitor de ouvido pra pirar bastante, falar sobre muita coisa. Mais um mega episódio pra você. Por isso que é massa, né? O que a literatura traz e promove, tipo, são discussões desse âmago. Dessa envergadura. Né, profundo, tipo, te faz pensar em muita coisa. Não, e faz a gente refletir sobre a vida que leva hoje, né? Que mundo é esse, né? Que mundo é esse que vivemos hoje? Pois é, a gente não faz muito isso, né? Hoje. A gente faz sim. Não, a gente faz aqui, mas eu tô dizendo nós como sociedade completa, assim. Essas inflexões de viajar pro passado pra compreender melhor hoje. A gente tá muito absorto, né, no nosso mundinho. Sabe por quê? Eu acho que essa superabundância de informação que a gente vive é tudo muito imediatista e é tudo curto, né? Até se você está aqui vendo este episódio super comprido,
Parabéns. Parabéns. Você é uma das pessoas que existem para mudar o mundo. Viu? Não, mas hoje foi massa, né? Super. Tá comprido, mas tá valendo os minutos. Se você aí que está nos ouvindo quer nos apoiar de uma forma mais direta, né? Se você está ouvindo até agora, você já está fazendo uma forma de apoio. Daí, se você quiser ainda mais, você pode compartilhar a leitura de ouvido no seu Instagram, no WhatsApp, enfim, manda Por favor, compartilhe nos grupos que vão... Grupo de WhatsApp de leitura que vai se interessar, enfim. Também tem outra coisa que dá pra você fazer, que é dar 5 estrelinhas ali no Spotify. Então sobe ali no nosso... Como é que chama? Nosso canal? Não é canal no Spotify. Nossa estação. Nosso podcast aqui. Sobe ali e dá 5 estrelinhas, que também ajuda a empurrar o nosso podcast pra frente do Spotify, né? Isso, faça isso. Dê 5 estrelas. Isso. Daí tem mais, daí chegamos nesse grau de apoio, que é você nos apoiar financeiramente diretamente, né? Pelo apoia.se/leitura de ouvido. Você entra nesse link que vai ter nosso financiamento coletivo lá, e você pode apoiar com quanto você quiser. É um financiamento coletivo contínuo, então ele fica todo mês, né? Ele acontece. Você decide lá quanto que você vai querer por mês apoiar o nosso podcast, e daí todo mês a gente recebe o seu apoio e você entra aqui nos nossos créditos finais, né? Isso mesmo. São eles: Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink com a Editora Infinita Lisboa, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Marcelos Machado, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Ares Rico da Luz e Zenilda Ribeiro da Silva. Isso aí, obrigado aí por você nos acompanhar até agora. Se inscreve também no nosso canal no YouTube, youtube.com/leitura de ouvido. A gente tá em todo lugar, em todas as partes, só não tem no TikTok ainda, mas já chegamos lá. Tem muito lugar pra postar, e somos só 2, né? Mas... Nós não queremos adormecer, contamos com você. A gente quer manter esse formato, né? Porque pode acontecer, a gente vamos ter que diminuir o que a gente faz aqui, fazer coisas menores, pequenas. Mas a gente quer continuar fazendo esse formato aí de ter o conto e ter a discussão depois, que agrega muito, né? Culturalmente, intelectualmente. Inclusive no começo a gente não tinha. Estrogonoficamente. E quando a gente começou a pôr, né? Vieram muitos depoimentos. Que legal, né? Essa análise de vocês e tal. Então, achei um ninho de mafagíficos com 5 mafaguifinhos. Tá bom. Isso aí, a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.